Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Rodolfo e esse aqui Foi o Rodolfo que falou. Gente, na segunda-feira trouxe pra vocês a pequena treta, a tretinha, as indiretinhas de Virgínia para Ana Castela. E hoje, quinta-feira, eu trago pra vocês um vídeo, uma polêmica do Lucas Guedes, um dos melhores amigos da Virgínia, né? Inclusive, ele era o assistente de palco dela lá no Sabadão, no SBT. Enfim, o que rolou? O Lucas Guedes foi acusado de ter abandonado uma cachorrinha, a Chloe, que ele tinha, né? Era uma Border Collie, é assim que fala? Bom, vai ser assim que eu irei falar durante o vídeo. Era uma Border Collie, com 7 meses mais ou menos que ele tava com ela, enfim. Ele doou ela para uma outra pessoa, né? Ele não ficou com ela. E depois disso, ele pegou uma outra cachorra, que é a Demi, uma cachorra pequenininha. E aí começaram a falar, uai, mas você deu embora, você abandonou a sua primeira cachorra e agora pegou uma outra. Enfim, aí começaram a falar muito e ele veio a se pronunciar sobre, né? E é esse vídeo. O vídeo tem 8 minutos e meio, tá? Eu acho que não vou interromper ele durante o vídeo, vou deixar ele falar tudo, depois eu comento. Ou se eu for interromper, vou interromper pouco, mas a intenção é deixar um batidão do vídeo pra vocês irem também vendo direitinho assim, pra ir formando opinião e depois a gente discute essa opinião que temos. Vamos lá? Então bora pro vídeo? Bora pro vídeo. Bom, gente, boa tarde. Não ia aparecer aqui, né, porque esse caos todo que está acontecendo hoje na internet. Mas eu resolvi, pensei bem, porque é um absurdo o que estão falando, que é uma mentira que estão me acusando. Estou sendo acusado de abandono de animal, tá? E eu vou provar aqui pra vocês que isso é uma grande mentira, que essa pessoa já está sendo processada. Já conseguimos o Instagram dessa pessoa, que mandou pras páginas de fofoca, tudo. Conseguimos acionar advogado, tá tudo certo. Então eu vim aqui me pronunciar mais pelas ameaças que eu também tô recebendo. Já vou direto ao ponto aqui, não vou ficar muito no mimimi não, vou ser bem breve, assim, vou falar tudo mesmo. É seguinte, só pra resumir o contexto. Eu tinha uma cachorra chamada Chloe, uma Border Collie, né? Pra quem não conhece a raça, no meu caso, eu não conhecia. Foi onde eu, Lucas, errei, né? Eu me senti muito culpado por isso depois, porque eu não pesquisei sobre a raça. É uma raça que exige muita demanda, né? É um dos animais mais... É uma das raças mais inteligentes do mundo, né? A Border Collie. E eu não peguei, assim, tipo, eu não pesquisei sobre a raça. Eu falei que eu não ia interromper o vídeo pra deixar um batidão só, mas acho que eu não vou conseguir. Então vamos falar sobre já. Eu acho que qualquer raça de cachorro demanda muita atenção, né? Esses influenciadores, enfim, assim como o Lucas Guedes, né? Trabalha muito, viaja muito, né? Então você tem que, antes de adotar, de comprar um cachorro, você tem que pensar que vai demandar atenção. Independente de ser uma raça que demanda muita atenção, vai demandar atenção. Qualquer cachorro, qualquer gato, enfim. Então se você viaja muito, você fica pouco em casa, acho que tem que ter esse feeling, esse tato de, acho que não, né, galera? Eu vou passar, não vou pegar cachorro, não vou comprar cachorro, porque não vou conseguir ficar todo o tempo com ele que eu preciso, que ele precisa também, né? Acho que isso é um erro muito grande também. Muita gente comete esse erro de só ter o animal, sabe? Não pesquisar sobre. E eu morava num apartamento com a Rafa Uckmann, num apartamento pequeno. A Chloe era pequenininha, né? Aí ela foi fazendo meses, ela foi crescendo. Nos meses, antes de fazer um ano, ela já tava super gigante. Enfim, a cachorra foi crescendo. Ela morou comigo até uns 7 meses, assim, né? Já 7 meses ela já tava enorme aqui. Quem acompanha aqui há muito tempo já viu, porque eu postava a Chloe todos os dias. E essa raça, como eu falei, exige muita demanda, né? Ela tem muita energia, ela precisa gastar muita energia. E eu não sabia disso. Depois que eu fui ter na Chloe, todo mundo falou, Lu, passeia mais com ela. A Rafa pegava ela pra passear no bairro onde a gente morava, nesse apartamento. E a Chloe foi demonstrando sintomas de ansiedade mesmo, de roer pata, de cagar sangue, né? Então, o que eu fiz? Achei uma escolinha aqui em São Paulo e decidi colocar a Chloe finais de semana na escolinha e durante a semana ela ficava na minha mãe e dividia comigo. Eu ficava com um pouco com a Chloe, minha mãe ficava um pouco, até que ela foi morar com a minha mãe, a cachorra, que ela se apegou muito à minha mãe.
Onde vem tudo o que aconteceu? Assim também, né? Quem pega um Border Collie sabe o tamanho que vai ficar. Não é surpresa o tamanho que fica um Border Collie. E para um apartamento pequeno, ele não mudou depois para o apartamento pequeno, né? Ele já estava no apartamento pequeno quando pegou um Border Collie que sabe o porte de um Border Collie. Então, assim, não vou criticar ele todo, tá? Eu acho que, enfim, depois mais pra frente eu vou mostrar os motivos de que achei certo o que ele fez de ter doado o cachorro, mas mais pra frente a gente fala sobre isso. Mas só pontuando mesmo essas críticas que eu tenho, né? Sobre tamanho do apartamento versus o porte do cachorro. Chloe começou a ter sintomas disso, de cagar muito mole, de roer móveis, roer a pata. E todo mundo sabe, quem ama animal sabe que roer pata é ansiedade, né? E aí a Chloe começou a ter isso e a gente ficou sem saber o que fazer. No meio de tudo isso da Chloe, sobre a Chloe, né, de ter a atenção dela, minha mãe estava muito doente. Minha mãe ficou muito doente. E minha mãe, ela não sente as pernas de baixo. Minha mãe, ela não sente as pernas de baixo por conta da diabetes. Então, a perna da minha mãe começou a inchar, ela morava com meu pai nessa casa onde a Chloe também morava, e minha mãe terminou com meu pai, né, se separaram. No meio, nisso, minha mãe doente. Aí minha mãe foi só piorando, mudei minha mãe para um apartamento, porque a casa ficou muito grande. E aí fomos para esse apartamento, onde a Chloe começou a dar esses sinais de mais estresse ainda. Falei que ia resumir, tô resumindo nada, tô contando todos os detalhes. Mas que bom, que isso é melhor ainda. Então a Chloe, toda vez que voltava da escola, ela voltava mal, assim, sabe? Porque ela é uma cachorra que precisava correr, então ela ficava dentro de casa. Minha mãe, nessa época, onde aconteceu toda a situação da Chloe, a minha mãe, nessa mesma época que a Chloe começou a ter essa ansiedade, esse negócio de ninguém conseguia levar ela pra sair, porque minha mãe ficou muito doente, minha mãe tem diabetes, tipo 1, e ela não sente mais as pernas, minha mãe. Ela anda até meio devagar assim, você pode beliscar, você pode morder, ela não sente a perna. No meio desse caos, os meus pais se separaram. Eles moravam nessa casa grande, lembrando. Meus pais se separaram, então morava meu pai, minha irmã e a minha mãe. Mudei eles pra um apartamento e a Chloe foi junto. E a Chloe foi ficando pior. Ela foi ficando pior. Então, levava ela pra escola, deixava até mais tempo. Tipo, ela ia na quinta, ficava quinta, sexta, sábado, domingo e voltava segunda. Porque a gente via, tipo assim, quando ela tava na escola, ela era mais feliz e no apartamento ela tava triste e cagando. Então, ficou nesse negócio, né? Minha mãe doente, minha mãe até que foi internada. Né? Ela ficou 3 meses internada. Nessa mesma situação da minha mãe internada, Vitória Viguetes, que vocês conhecem aqui, a minha irmã engravidou. E aí pronto, aí a gente não sabia o que fazer, a Vitória também teve que ficar internada. Eu com meus trabalhos, eu viajando já, eu não conseguia também ter essa demanda com a Chloe mais. Então entramos em um consenso para o melhor da Chloe, né? Para o melhor pro cachorro, não foi pensando na gente, foi porque a situação ali tava triste, pô. Era a Vitória com gravidez de risco, a minha mãe internada operou o coração, tem esse detalhe, minha mãe operou o coração, né? Graças a Deus era de vida ou morte. Foi tenso, minha mãe ficou 3 meses no hospital, Vitória ficou acho que 2 meses, 1 mês no hospital internado. Então, quem ia ficar com a Chloe? E eu trabalhando e viajando. Não tinha essa demanda de ficar com a Chloe. Já vou direto ao ponto agora. E aí, né, contei pra vocês que eu virei amiga da dona da escola. A dona da escola sempre foi muito apaixonada pela Chloe. Gente, existiam milhares de cachorros, tinha um monte de raça de Border Collie, salsicha, poodle, tinha todos os cachorros. E ela se apaixonou muito pela Chloe. Ela já me conhecia, ela era uma seguidora minha. E então, melhor ainda pra mim, que ela tinha um carinho gigantesco, então eu sabia que a Chloe estava sendo bem cuidada. Até porque quando a Chloe ficava na escola, finais de semana, a Chloe dormia com a dona da escola. E a dona da escola mandava áudios, onde eu vou mostrar aqui, que ela se apegava a Chloe muito, né? Que ela, tipo assim, era o sonho dela, era ter a Chloe na vida dela. No meio desse furacão, da situação da minha mãe e da minha irmã, cara, entramos num consenso de tipo, o que vamos fazer pro melhor da Chloe? Agora, ela tá lá no apartamento triste. O que a gente vai fazer pro melhor da cachorra? A gente não pensou na gente, a gente pensou na cachorra que tava mal. Conversamos, né, eu e minha família, que seria melhor pra Chloe, e decidimos doar a Chloe para a dona da escola, que já tinha muito apego a Chloe, né? Até porque a Chloe, quando frequentava a escola, ela também viajava com a dona da escola, entendeu? Mas com permissão nossa, a gente pode levar, ela tinha um sítio, parece. Ela levava a Chloe pro sítio. Então esse carinho todo, falou, cara, pra Chloe agora, o melhor é ela tá na escola, ela tá com essa dona da creche,
né? Que eu não vou falar o nome dela aqui por enquanto. E aí, gente, prestem atenção. Decidimos então, na mesma hora que decidimos na conversa no apartamento, eu liguei pra dona da creche. Contei toda a situação, ela sabia porque a gente mandava que a Chloe tava cagando muito sangue, que a Chloe tava roendo pato, e ela falava que isso era ansiedade. Ela sabia de tudo, ela tava super atenta. Ela topou, ela ficou tão feliz, ela gritava de felicidade, que é onde eu vou entrar agora com os áudios. Outro detalhe importante, achei um outro áudio durante a conversa, porque a gente sempre manteve contato com a dona da creche pra saber da Chloe. A gente doou e não largou. Todos os dias a gente perguntava da Chloe, principalmente minha mãe. Eu de vez em quando mandava mensagem pra ela perguntando. Ela me mandava vídeos da Chloe quando ela tá feliz. Aí ela manda esse áudio que a gente achou aqui. Oi, Má, tudo bem? Minha mãe, Como Maria. você tá? Maria Aparecida. Ela tá ótima, tá muito feliz, tá muito bem. E perdi minha avó, você acredita? Então, por isso que eu tô com essa vozinha meio pra baixo. Mas pode ficar tranquila que ela tá muito bem, brinca muito, muito, muito. Entra na piscina do espaço, depois entra na minha piscina. Tá muito bem, pode ficar tranquila. Enfim, resumindo, é isso. Eu nem queria estar aqui me justificando, porque eu sei da minha verdade, eu sei o que eu fiz. É muito feio o que aconteceu hoje da internet tacar 1000 pedras sem saber a minha versão, ameaçando o meu sobrinho, desejando mal da Demi, aqui que tá doente. Horrível. Durante todo esse tempo que a Chloe já tinha ido morar com a dona da creche, sempre ela mandava um vídeo pra gente como a Chloe tava. A Chloe tem 5 irmãs. Ela tá a cachorra mais feliz do mundo. Foi o melhor pra Chloe. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A Chloe com os irmãos. Chloe é essa aqui, ó. Essa aí. Bonitinha. Isso aqui é abandono? Agora todo mundo vai ter que provar na justiça, que é o que está sendo acionado agora pelos advogados, essa acusação que estão fazendo sobre mim. Tem muitos comentários aqui. Eu peguei esse vídeo, eu vi esse vídeo no @QG do Pop no Twitter. Eu não vou nem abrir os comentários, porque são todos criticando ele, enfim. E é aquilo que a gente falou segunda-feira, né? Sobre a treta da Virgínia com a Ana Castela, né? Que as pessoas... A gente tá cada vez num mundo mais polarizado devido ao excesso de uso de redes sociais. E a gente é sempre levado a tomar um lado, né? E quando não é uma decisão que outra pessoa toma, que a gente não concorda, a gente acusa essa pessoa, enfim, difama essa pessoa e tal. Eu falei que eu não ia ler comentários, mas não vou conseguir não ler. Mas, por exemplo, tem uma pessoa aqui, e é tudo fake, tá? Que ninguém... É incrível como as pessoas não dão a cara a tapa. Se não é abandono, como será que eles chamam uma pessoa que tinha um animal, dá para outra pessoa cuidar e depois de um tempo adota outro? Quando eu falo que esse povo só usa animais e as crianças para engajamento, a gente quando adota um animal ou compra, é para a vida toda do animal. Animais não são descartáveis. E concordo que animais não são descartáveis, né? Mas vamos levar em consideração alguns pontos, né? Não sei se eu vou conseguir não ser prolixo nessa conversa que a gente vai ter. Um cachorro vive o quê, em média? Um Border Collie eu não sei, mas vamos colocar uma média ali de cachorro 12, 13, 14 anos que um cachorro vive, né? Um cachorro de porte médio para grande falam que vive menos do que um cachorro de porte pequeno. Mas vamos colocar ali 13 anos na média de vida de um cachorro. A Chloe, segundo o que o Lucas Guedes disse, viveu 7 meses com ele. Eu entendi os pontos dele e eu concordo com ele em ter deixado a cachorra, em ter doado a cachorra, em ter dado a cachorra para uma pessoa que trabalha com isso, né? É uma dona de uma escola de pet que vive isso, que é a rotina dela, é cuidar de cachorros, né? Como ele mostrou nos vídeos, no fim do pronunciamento dele, né? Vive com mais 5 cachorros ali, 5 irmãos, né? Que ele disse ali. Então, viveu só 7 meses com ele, a Chloe, a cachorra, e vai ter o resto da vida
né, para viver com outros cachorros, com alguém que de fato, em um lugar que de fato tem espaço que ela possa correr, que ela possa brincar, que ela se divirta com outros cachorros, né? Com uma família, num espaço grande, confortável, diferente, tanto do apartamento dele. Hoje, né, ele mora em um apartamento maior e não mais o apartamento que ele tinha quando ele tinha a Chloe, né? Mas depois a família dele, a mãe dele, a irmã dele foram para um apartamento também. Tinha uma casa, né? Eles dividiam, deixava a Chloe na casa da mãe, da irmã, do pai. Mas depois da separação dos pais dele, foram para um apartamento. Então a cachorra voltou para o apartamento, né? Então assim, o que é melhor? Ela viver mais 12, 13 anos de vida, trancafiada em um apartamento, tendo ali seus 2, 3 passeios por dia no máximo, ou viver numa casa com espaço, com piscina, com 2 piscinas, com outros cachorros, que uma pessoa onde cuida dela é especialista nisso, né? Então tem todo um cuidado, porque ela trabalha com isso, ela tem uma creche pet, né? Então eu entendi as razões dele, né? É aquilo que eu pontuei no começo do vídeo, né? No começo do pronunciamento dele. Todo mundo sabe o tamanho, o porte de um Border Collie. Ele não mudou pro apartamento depois de ter adotado o Border Collie, né? Então ele já estava morando naquele apartamento relativamente pequeno e sabia o tamanho, o porte de um Border Collie. Então assim, não foi acaso, né? Não foi de uma hora para outra que ele mudou para um apartamento e já tinha a Chloe ali, já tinha cachorra e precisou adaptar a cachorra no apartamento. Não. Quando ele comprou a Chloe, né? Eu não sei se ele adotou, se ele comprou, eu não lembro se ele falou disso no vídeo. Mas quando ele pegou a cachorra, ele já estava morando naquele apartamento e todo mundo sabe o tamanho que fica um cachorro da raça Border Collie, né? Então, a minha crítica que eu tenho a fazer a ele é essa, pontualmente, essa crítica. Mas, devido às circunstâncias, né? Nesse meio do caminho, nesse meio período, ele não tinha como prever que os pais dele iam se separar e a mãe dele e a irmã que ficaram com a cachorra ali dividindo, né, a criação da cachorra com ele, iam para um apartamento, e ele também tinha um apartamento e ele tinha levado a cachorra para casa dos pais por ser uma casa, por ser um espaço maior que ela viveria melhor. E depois foram para um apartamento, então teve esse recorte. Tivemos também um recorte de a mãe dele ficar 3 meses internada, fazer uma cirurgia do coração, a irmã dele engravidar, ficar 1, 2 meses internada também. Então, assim, devido às circunstâncias, né, devido ao momento, à situação, na minha concepção, tá? É aquilo que eu falei, tenho as críticas a fazer sobre ele ter pego a cachorra morando em um apartamento, sabendo o tamanho que fica uma Border Collie, mas, tirando isso, a melhor decisão que ele poderia tomar era dar a cachorra para uma outra pessoa, né? Era entregar a cachorra para alguém que tem experiência, que sabe cuidar, que, enfim, que tá dando todo o amor, que tá dando todo o suporte para uma cachorra. E é isso, ele teve 7 meses ali de convivência com a cachorra só. Ela vai ter mais 13, 14 anos de vida vivendo feliz, né? Vivendo num espaço confortável, vivendo com outros cachorros, brincando com piscina. Enfim, se a mulher tem um espaço pet, né? Tem uma creche pet, com certeza tem muito brinquedo, escorregador, aquelas coisas que a gente vê em creche de cachorro. É isso, gente. A minha opinião, né? Tenho as minhas críticas pontuais. Mais uma vez falando, não defendo 100% Lucas Guedes. Tenho minhas críticas pontuais, mas devido às circunstâncias, os acontecimentos que levaram a doar a cachorra, eu acho que foi a decisão mais certa que ele pode ter tomado, enfim. E é isso, minha opinião. Né? Qual a opinião de vocês? Comenta aqui. E se for também diferente da minha, tudo bem, comenta aqui também pra gente crescer junto nesse debate, né? Não acho que a minha verdade é a única verdade verdadeira, a única verdade correta, concreta, mas entendo os pontos dele, é isso que eu queria expor aqui, tá? A gente é levado muito aos extremos, a tomar um lado, a tomar partido, a ser muito voraz, feroz, né? Principalmente quando se trata de cachorro, e eu acho que
que estamos certos, acho que tem que ser mesmo, porque a gente vê o tratamento que muitas pessoas dão a cachorros, né? Quantos cachorros vemos abandonados por aí, sem cuidado nenhum, mas nesse caso eu acho que foi uma decisão certa. Né? E aí não vou entrar no mérito dele ter adotado, dele ter comprado uma cachorra depois de um porte menor. É isso. E temos o vídeo de hoje. Temos. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, curte, comenta, compartilha com os amigos. Isso é muito importante pra mim. É um canal novo e a sua força é muito importante pra gente fortalecer esse canal e crescer cada vez mais. Se você me conhece daqui, mas ainda não me segue lá no Instagram, me segue no Instagram. Lá é @RodolfoZeró. E eu espero você então agora na segunda-feira. Combinado? Então é isso o vídeo de hoje. A gente se vê na segunda-feira. Até lá. Tchau!